graça e a paz aos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer mais uma vez a Deus, primeiramente, por ter vocês aí do outro lado assistindo esse vídeo, que com certeza já tenham ajudado em alguma coisa aí no entendimento dos nossos amados irmãos. Olha, estamos aí numa série de leituras de cartas, as cartas do Apocalipse, né? As 7 cartas do Apocalipse que foram escritas para as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós iremos ler a terceira carta escrita para Pérgamo. Então, amados irmãos, desde já eu peço aos amados irmãos aí que peguem suas Bíblias para acompanhar junto à leitura, para que nós tenhamos um melhor entendimento acerca da palavra de Deus. Eu venho falado praticamente em quase todos os vídeos, mas eu creio que é bom a gente estar lembrando aí. Irmãos, peguem sua Bíblia e vamos à leitura aqui da terceira carta, né, do Apocalipse, escrito para a igreja em Pérgamo. Nós já lemos aí outras duas, né? Nós já fizemos outros vídeos falando aí acerca do Apocalipse. E o Apocalipse eu creio que ainda vai render muitos outros vídeos aí para nós crescermos aí na graça e no conhecimento. Tem muita coisa para a gente estudar ainda acerca do Apocalipse, mas não vamos deixar também de estudar as outras cartas, as cartas da graça, né, de Paulo. Amados irmãos, olha, nós sabemos que essa carta, ela já foi escrita, ela já teve o seu remetente, o destinatário, nós já sabemos quem escreveu, né? Tudo isso nós já sabemos aí nos vídeos anteriores. Mas é bom, amados irmãos, a gente está lembrando algumas coisas aqui que a gente julgou necessário a gente estar explicando nesse vídeo. Eu vou estar lendo aqui Apocalipse 1, verso 4, que diz assim, olha aqui, Apocalipse 1, verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ou seja, essa igreja não está no Brasil. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono, do seu trono. Então, abençoado, aqui nós já podemos ver que essa carta ela tem um destino certo. As 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia. Ou seja, não faz parte do Brasil. Alguns amados irmãos aí do sistema que estão esperando o Apocalipse acontecer no futuro, olha, não vai acontecer. Isso não é para nós. Irmãos, a você que ainda faz parte do sistema religioso, pegue sua Bíblia, leia com atenção, obedeça o que está escrito nela, creia, peça discernimento do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te guiar igual guiou a mim, igual guiou está guiando muitas outras pessoas, irmãos. Não existe essa de ir para um lugar para aprender mentiras. As pessoas às vezes ficam criticando nós que estamos colocando os vídeos aí no YouTube. Ah, são os desigrejados. Amados, olha, não adianta. Todos nós estamos aqui na mão do Criador. Todos nós. Não adianta você, às vezes, ficar me criticando porque eu comecei tem pouco tempo. Alguns líderes religiosos estão aí falando que já está anos e anos aí pregando a palavra e não acha aí que quem começou agora a conhecer a graça de Deus não acha necessário ouvir certas coisas. Não, você começou agora, você não sabe nada. Amado, Deus usa quem Ele quer usar, de acordo com a tua vontade. De repente esse abençoado da lei, digamos assim, está aí há anos e anos, mas não foi revelada aí a palavra de Deus, a verdadeira para ele, porque eu duvido que a partir do momento que ele conhecer a palavra de Deus verdadeira, que ele vai continuar aí pregando essas mentiras. Então, amados irmãos, você que está fazendo parte do sistema religioso, que vai assistir esse vídeo, abra a sua Bíblia, creia no que está escrito. O que passar disso daí, vai na internet, pesquisa, porque a Bíblia, ela teve as pessoas que escreveram os livros, todos os livros, mas o último a escrever foi João na ilha de Patmos. Então,
quando ele morreu, muitas coisas acerca da história daquela época, daquele período, daquela era, não está na Bíblia. Então você não pode ficar só na Bíblia, porque nem tudo está lá. Muitas coisas ficaram de fora. Algo necessário. Os livros de Flávio José nos orientam aí sobre muitas coisas que aconteceram naquela época. E se você for buscar dentro da Bíblia, só dentro da Bíblia, você vai achar, vai até acreditar que o Apocalipse ainda está no futuro. Mas, se você ler os livros de Flávio José, você vai ver que no ano 70 houve um período lá que foi terrível. A fome, a miséria, a caça aos cristãos foi terrível. Então se você ficar só dentro da Bíblia, de repente você vai acreditar que o Apocalipse ainda vai estar no futuro, e se você ficar aí ouvindo esse líder seu que fala uma coisa e do jeito que ele falou, você crê, e você não atentar para essas coisas que nós vamos conversar aqui hoje, você vai viver enganado a vida toda. Você tem que ser sincero, principalmente com você mesmo. Entendeu? Então vamos ler aqui Apocalipse. Eu li aqui Apocalipse 1:4, né? Então agora eu vou ler aqui Apocalipse 1:11, que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Amados, olha aqui, vou ler de novo. Apocalipse 1:11. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vê, escreve um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Amados, aí agora você está preocupado aí com esse tal de coronavírus, né? Que está aí, olha, desde que mundo é mundo, está vindo pragas, está vindo pestes, está vindo tanta coisa, e não vai ser diferente não vai parar por aí não vai parar por aí. Vai ser assim. Então, amado, as pessoas estão pregando medo, pegando o Apocalipse e aplicando nos dias de hoje. Meu abençoado, será que você não é capaz de ver? Olha, Apocalipse 1, verso 11. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Ah, mas isso quer dizer... Não, amado, é isso mesmo que está escrito. Não é inventar, não. É isso aqui mesmo. É o que está dizendo aqui mesmo, não é para nós. Você não acredita na palavra de Deus? Será que você só fica escolhendo o que você deve crer e o que não deve crer? Será que você só crê no que convém? As pessoas estão aí hoje acreditando, muito preferem acreditar que tem que ter um diabo, tem que existir, porque senão é fácil demais. Amado, não é muito melhor você olhar para a cruz? Olhar para a cruz, isso é espiritualmente que eu estou dizendo, e falar assim: lá foi consumado a minha salvação, foi na cruz que foi derrotado o diabo. Não é muito melhor? Eu tenho vídeo aí falando acerca do diabo de Hebreus 2,14, que foi aniquilado na cruz. Assista esse vídeo, abençoado. Mas as pessoas procuram fundar na mentira. Não, eu tenho que buscar algo para provar essa mentira aqui. Amado, se você ficar aí no antigo pacto, sem o entendimento da palavra de Deus, você vai achar motivo para permanecer no erro. Você tem que ter um entendimento que houve o antigo pacto, houve o novo pacto, o antigo testamento, a antiga aliança, a nova aliança. Nós estamos na nova aliança. É necessário, abençoado, que você entenda, que você saiba o que é a nova aliança. É necessário que você saiba. Quando Jesus esteve lá com os seus 12 discípulos, os seus então 12 discípulos, onde vocês falam que é a Santa Ceia, não é Santa Ceia, é Páscoa. Ele fala que é o Novo Testamento, o Novo Pacto, no nome dele. Ele está anunciando ali, ele não está ensinando ninguém a comer, não, não é isso que ele está fazendo, não. Ele está cumprindo ali, ele está comendo uma Páscoa, aquela que era determinada em Êxodo 12:43,
Veja lá as ordenanças da Páscoa. Nós estamos no ministério do Espírito. Nós não estamos no antigo pacto, que era o ministério de morte, de condenação. Nós não estamos lá não, onde as pessoas tinham que se esforçar para conseguir a sua salvação terrena. Tinha que estar lutando ali, não, eu tenho que estar fiel. Hoje nós temos que ser fiel? Temos sim, mas antigamente a pessoa tinha que perseverar até a morte. Mas hoje não, abençoado, ele já morreu por nós, ele já pagou um alto preço por nós. Essa palavra, essa mensagem aqui não é para nós nos dias de hoje. Vamos lá a leitura. Apocalipse 11, 1 verso 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vê, escreve um livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e Esmirna e a Pérgamo. Hoje nós vamos falar dessa, Pérgamo, e a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Então está o nome das igrejas aqui, abençoado. Está escrito aqui para quem que é essas cartas. Aí as pessoas leem isso aqui, não, isso aqui é para nós também, porque seu líder está lá na frente, andando de um lado para o outro, com o microfone na mão, terno e gravata, um anel grosso nos dedos, pregando mentira e cobrando dízimo para o templo, para tudo quanto é coisa. Não, mas aqui é para nós, tem que obedecer a palavra de Deus. Mas esse cara, será que ele não olha? Gente, isso aqui não é para nós. Quando você escreve uma carta, você não tem o endereço, remetente, destinatário? Tem, amado. Aqui tem. Lê Apocalipse, capítulo 1. Leia com atenção, bastante atenção. Entenda. Eu estou dizendo isso àquelas pessoas que ainda não conhecem a graça de Deus. Quem conhece a graça de Deus, já está entendendo o que eu estou dizendo. Mas, amado, não venha me criticar porque não faço parte de uma denominação religiosa. Não faça isso. Você que senta aí no banco da frente da igrejinha aí, simplesinha, da igreja luxuosa, essa mensagem é para você. Porque aqueles que ficam lá em cima, isso aqui não vai entrar na mente deles não, porque a mente deles já estão corrompida com a mentira. Eles não se fartam. Eles pedem o dinheiro do seu aluguel, a prestação do seu carro, da casa própria, eles pedem tudo, eles não têm amor ao próximo. Como que pode uma pessoa pedir prestação do aluguel, da casa própria, em vez de ir lá e falar, não, nós vamos fazer uma casa para você, nós vamos te ajudar. Não, tem que ter fé. Aonde está escrito isso que Deus quer dessa forma, pessoal? Não tem isso escrito em canto nenhum. Não tem escrito em canto nenhum. Amado, ou você acredita na palavra de Deus que está na Bíblia, ou você vai ser escravo desse pessoal a vida toda. Amado, você não tem que crer em mim, você tem que crer na palavra. Porque a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que conhecemos Cristo segundo a carne, contudo já não é assim mais. Então, amado, se você for me olhar segundo a carne, eu sou errado. Mas segundo o Espírito, de acordo com o Espírito Santo de Deus, nós somos perfeitos. Perfeito. Mas não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós somos salvos pela graça que nós vamos virar escravos desses cães gulosos aqui na terra. Algumas pessoas falam, então se eu já sou salvo, eu faço do meu dinheiro o que eu quero. Tudo bem, faz. Mas você está alimentando alguém a crescer o nome e tomar de outras pessoas mais humildezinhas. Não faça isso. Vamos continuar com a leitura. Então nós já vemos aqui que essa carta tem um destinatário aí, né, as 7 igrejas da Ásia, e hoje nós estaremos lendo a carta destinada a Pérgamo. Então vamos para Apocalipse 2, verso 12, que diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, tá vendo? Ao anjo da igreja, é para uma pessoa que estava à frente de um grupo de pessoas, porque igreja somos nós. Então, ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro, aquele que está ali responsável em transmitir a mensagem, a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve aí, não é Brasil, pode olhar aí que não vai ter Brasil, jamais. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, a palavra, né,
é essa que nós estamos lendo aqui. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Olha, amados, mais uma vez eu volto a dizer, Satanás aqui não é isso não é esse Satanás que as religiões pregam. O que Satanás que as religiões pregam são aqueles Satanás feitos em Hollywood. E não é, amados. Não é. Satanás aqui é adversário, aquele que se opõe à vontade do Criador. E esses cães gulosos que estão aí, eles são Satanás, porque eles estão se opondo ao que a palavra diz. A palavra diz que dízimo era alimento, é alimento. É alimento. Digo era, porque era para aquela época. Hoje, se a gente quiser ajudar alguém, tem que ajudar mesmo. Tem que ajudar mesmo. Eu sou a favor de ajudar o próximo. Se eu tiver de ajudar alguém, eu não vou levar para alguém ajudar outro. Eu posso até fazer, mas eu prefiro fazer aonde eu vejo com quem eu estou, aonde eu estou ajudando, se está sendo válido. Então, Satanás é adversário. O que a religião prega não existe, nunca existiu. Vamos ler de novo. Apocalipse 2, verso 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renuncia à sua fé em mim. Esse anjo dessa igreja estava fiel ao Criador. Estava fiel. Estava, porque isso aqui foi no passado. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Amados, mais para frente eu vou estar lendo aqui, mas esse período aqui é o período da grande tribulação. Esse Satanás que está narrando aqui, está descrevendo aqui em Apocalipse 2, verso 13, nessa época era Tito. Ele que estava lá executando o juízo de Deus sobre Israel. Ele que, pois, apossou do templo de Jerusalém, como se fosse Deus. Então, abençoado, esse período aqui era esse período da grande tribulação, do ano 70. Vou ler aqui. Vamos lá. Apocalipse 2, verso 14, diz assim: no entanto, tenho contra você, ou seja, tenho contra você. Não é vocês, não. Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Vou estar lendo aqui mais para frente também uma mensagem aqui acerca dessa passagem, mas desde já, eu já peço aos amados irmãos aí, se quiser saber mais acerca de Balaão, eles comecem lendo em Números, a partir do do capítulo 23, 22 por aí. 22, começa do 22 que dá um entendimento mais bom. Vou ler de novo aqui. 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Leia lá que você vai entender. Eu vou estar lendo aqui depois. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, amados, Balaão, antes dele cumprir aquilo que o Senhor havia mandado, ele queimava, ele sacrificava animais. Depois eu vou estar lendo aí uma mensagem e vai ficar mais melhor. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os nicolaítas é aquelas pessoas que apoiavam o casamento com várias pessoas, o casamento, a poligamia. Eles apoiavam, defendiam a poligamia. Então, o que está dizendo aqui?
O que está dizendo aqui? Vou ler de novo. De igual modo, você tem também os que se apegam ao ensino de Nicolaíta, ou seja, no meio ali daquele pessoal que esse anjo aqui estava responsável, tinha alguém com essas práticas. O ensino de Balaão, ou seja, sacrifícios de animais aos ídolos pagãos, as práticas dos nicolaítas, aos casamentos, né, entre várias pessoas. Então era assim que isso aqui não é o anjo que estava tendo essas práticas, são pessoas que estavam ali sob suas responsabilidades, né? Digamos assim, né? A questão responsabilidade, a questão religiosa, não, questão espiritual. Portanto, arrepende-se, senão virei em breve até você, até o anjo. E lutarei contra eles com as espadas da minha boca, com a espada de minha boca. Ou seja, o Criador está avisando ao anjo da igreja, né, para arrepender, porque senão em breve ele viria, lutaria contra eles com a espada da boca dele, ou seja, com a palavra, porque a palavra de Deus, naquela época, né, digamos assim, porque é para aquela época, né, havia ainda por vir o juízo de Deus, porque a palavra estava lá, as pessoas não queriam cumprir. Então fala, olha aqui, está escrito, você não cumpriu, só lamento. 17, Apocalipse 2, verso 17. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então essa mensagem aqui foi dita para o anjo, com certeza para o anjo dizer à igreja, ainda está aqui, ó, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Não adianta nem nós entrar em detalhe aqui, abençoado, porque às vezes nós apegamos muito nessas questões mínimas aqui e esquecemos o conteúdo mais importante aqui, a questão de maná. De repente, em uma outra hora, a gente pode estar conversando acerca disso daí. Mas isso aqui, a gente já sabe que João foi levado em espírito, né? Então, ele teve essa revelação aqui em espírito. Olha, amado, é lamentável que algumas pessoas aí que se encontram dentro do sistema religioso não atentem para essa mensagem dessa forma que hoje nós atentamos, que nós lemos, que nós analisamos, que nós estudamos, que nós conversamos, discutimos. As pessoas dizem que religião não se discute, mas eu acho que deve discutir sim num bom sentido, não levar pelo lado de querer ser mais do que ninguém, mas sim pelo lado de querer aprender. Vamos discutir, olha, isso aqui está certo, isso aqui não está. Porque se fosse assim, as pessoas quando estivessem nos seus lugares lá, nos seus cultos, eles iam falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é assim. Mas, infelizmente, isso não acontece, mano. Olha, como eu havia dito, eu quero falar aqui acerca de um personagem que apareceu aí nessa carta que nós acabamos de ler. Eu acho que não há necessidade de eu falar tanto dessa carta, porque ela é uma carta pequena, mas tem outros comentários aqui que inclui, de um modo geral, em todas as cartas. Mas nessa carta apareceu esse personagem aqui, Antipas de Pérgamos. Eu vou estar lendo uma mensagem aqui, que eu escolhi aqui, que diz assim: Antipas de Pérgamo, nós já falamos nele aqui anteriormente, né, que ele foi morto lá, né, que era fiel testemunha do Criador, né? Então, nós já falamos lá, no versículo acima aí. Antipas de Pérgamo foi um bispo de Pérgamo, discípulo do apóstolo João, evangelista e hieromártir de cristianismo durante o reinado de Nero. Então, abençoado, preste bastante atenção. Durante o reinado de Nero, no ano 54 a 68. Então, quer dizer, era o período da grande tribulação, que ela foi mais forte mesmo no ano 70.
Neste tempo, devido à perseguição aos cristãos, todos aqueles que se opunham a oferecer sacrifício aos deuses viviam sob ameaça de exílio ou execução por ordem do imperador. Quem era o imperador nessa época? Nero. Quem matou Antipas? Né? Tá bem claro, Nero, né? Então presta bastante atenção aí. Foi preso quando dividia sua firmeza. Foi preso quando liberto devido à sua firmeza na fé cristã. Vou ler de novo. Foi preso e quando liberto devido à sua fé cristã, começou a professar a palavra e a convencer as pessoas de Pérgamo a pararem de oferecerem sacrifícios, o que provocou reprovação dos sacerdotes pagãos. Então ele estava fazendo algo ali que reprovava, né, a aprovação dos sacerdotes pagãos, que exigiam que parasse de pregar sobre Cristo e oferecesse sacrifício aos deuses ancestrais. A pessoa abençoada. Devido à sua relutância em atender à exigência, Antipas foi capturado e levado para o templo de Artemis. Artemis era uma deusa pagã lá, né, que eles ofereciam também sacrifício a ela. Onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho, onde usualmente ocorriam os sacrifícios. Ou seja, olha as condições que a fiel testemunha do Criador foi morto. Então era um período difícil, amados. As pessoas hoje não acreditam que a grande tribulação já passou. Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Segundo as tradições, o mártir rezou a Deus implorando por sua alma e para que ele fortalecesse a alma dos cristãos. À noite os cristãos levaram seu corpo intocado pelas chamas para a cidade onde foi enterrado, ou seja, intocado porque com certeza deveria estar num estado muito avançado assim, de queimaduras, então por isso que estava dessa forma. Sua sepultura tornou-se local de milagres e curas de doenças, principalmente aqueles relacionados aos dentes. Isso aqui não vai entrar nessa questão aqui não, que não há nem necessidade de falar disso aqui. Então, amados, durante essa carta, também apareceu um outro personagem. Foi dito aí, né? Balaão. Quem é Balaão? Aos amados irmãos, vocês podem estar lendo aí Números, no capítulo 22 a seguir aí, eu acho até o 25. Leia antes, bem antes, que é bom. Mas eu vou ler alguma coisa aqui que eu julguei interessante aqui, aos amados irmãos, tomando conhecimentos aí. Que diz assim: Balaão é um personagem do livro de Números, quarto livro da Torá. Balaão foi o profeta que Balaque deu instrução para amaldiçoar o povo de Israel. Ou seja, Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, porque ele estava com medo ali, né? Quando viram aquela grande quantidade de gente ali que tampava toda a terra, ele ficou com medo e pediu que Balaão amaldiçoasse ele. Vamos lá. Contudo, por revelação divina, Deus lhe aparecia e determinava que o povo de Israel fosse abençoado por ele. Ou seja, Balaque queria que Balaão fizesse uma coisa e Deus queria que ela, né, fizesse outra, como está dizendo aqui. Aí, né, vamos ver o que deu lá. Profetizando a grandeza daquele povo e que irritou Balaque. Ele se autodenominava homem de olhos abertos, por ter visões de Deus e se prostrar diante dele de olhos abertos. Entendeu? Vamos continuar. Balaão não amaldiçoou o povo, mas foi seduzido pelas ofertas financeiras do rei, a ponto de novamente ir no caminho para pôr tropeços ao povo de Israel pelos seus serviços sacerdotais. Olha as condições que Balaão estava, né? Então por isso que lá em Apocalipse lá estava falando, né, acerca de Balaão.
estavam com essas condutas, né? No meio do caminho, pela boca de uma jumenta, Balaão tem mais uma revelação de Deus contra os seus propósitos de ir se encontrar com Balaque. Balaão não chegou a amaldiçoar o povo de Israel, pois, por divina revelação de Deus, não o permitiu. Contudo, Balaão ensinou os inimigos de Israel como fazê-los, ou seja, ensinou como fazê-lo. Vou ler de novo. Balaão não chegou a amaldiçoar o povo de Israel, pois, por divina revelação, não o permitiu. Contudo, Balaão ensinou os inimigos de Israel como fazê-los, cair e perder a proteção do Altíssimo. As mulheres de fora de Israel eram formosas e fariam o povo de Israel cair em prostituição. E por intermédio dessas mesmas mulheres havia promiscuidade com ídolos. Então, abençoado, isso aqui, olha, esse estudo acerca dessa passagem de Balaão aqui e Balaque, você vai encontrar melhor aí em Números, a partir do capítulo 22 aí, pode estar lendo aí. Não vou estar lendo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande aí. Mas já deu para entender um pouquinho, porque em Apocalipse aqui fala acerca de Balaão. Olha, mas tem uma outra passagem aqui também, que nós acabamos de ler, acerca dos nicolaítas, né? Ou nicolaísmo, ou nicolacionismo, ou nicolaitismo. É uma heresia que se infiltrou na igreja primitiva. Era uma heresia que foi infiltrada lá na igreja primitiva. Então, a coisa estava feia. Cuja os aderentes são chamados de nicolaítas. A característica pela qual são mais lembradas é a sua posição em relação ao casamento. Poligamia, né? O casamento aí entre várias pessoas. Então, era as condições em que se encontrava algumas pessoas da igreja de Pérgamo. Então, amados irmãos, a você que ainda se encontra aí dentro de uma denominação religiosa, olha, a Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo. Mas não adianta você pegar uma Bíblia, pôr debaixo do braço e não pesquisar, não estudar e não ir à questão histórica daquela época com a época de hoje. É totalmente diferente. Os costumes, os usos e costumes, como as pessoas se comunicavam. Antigamente eles comunicavam por cartas, igual a gente acabou de ler aqui, né? E hoje a gente se comunica de várias formas. Então, é diferente aquele povo para esse povo de hoje. Essa mensagem de Apocalipse não é para nós. Está muito bem aqui, muito bem dita aqui. Então nós não podemos pegar algo que foi para um povo lá naquela época e trazer para os dias de hoje. Nós não podemos fazer isso daí. Está completamente errado. Ok, abençoado? Estamos terminando por aqui mais um vídeo. Eu espero que os amados irmãos aí se inscrevam no canal, que não são inscritos. Em breve aí estaremos trazendo aí mais uma carta, né? Eu vou ler as 7 cartas, depois eu vou dar uma paradinha, e vou, paradinha assim, do Apocalipse, e vou fazer outros estudos. Aí a gente depois volta novamente a falar do Apocalipse. Eu tenho comigo o seguinte, que a graça de Deus nos basta. E muitas das vezes as pessoas se preocupam demais querer entender o Apocalipse. Olha, como que nós vamos entender na íntegra os costumes de um povo de 2000 anos atrás? É muito difícil. De repente a gente começar a querer entender muito o Apocalipse aqui, a gente vai ficar perdido aí e esquecer a graça de Deus. O que nos basta é a graça de Deus. Essas cartas não foram escritas para nós, eu acho que não precisava nem de se preocupar com isso daqui. Mas algumas pessoas têm curiosidade e a gente, da maneira que o Espírito Santo de Deus for colocando em nosso entendimento, a gente vai gravando sim os vídeos aí, está postando aí para os amados irmãos. Irmãos, deixei para o final agora
mas depois eu quero gravar um vídeo falando acerca desse vírus aí que está aí. Olha, eu não sou uma pessoa habilitada para estar dando aí um veredito acerca dessa situação. Mas desde já, abençoado, eu peço a cada um de vocês, obedeça as pessoas que são habilitadas na questão de saúde para segurança de vocês. Eu aqui sou apenas leitor da palavra de Deus que está na Bíblia. Não tem como eu falar para vocês, faça isso ou faça aquilo de mim mesmo. Se eu tiver de falar aqui, eu vou falar o que eu já ouvi de pessoas especialistas aí na área. Então, fiquem atentos, não facilitem essa questão de não, nós temos que ir para o culto, sim, porque Deus vai, olha, Deus vai proteger, Deus, amados, não faça isso. Não faça isso, porque se tem médicos aqui na Terra, foi porque Deus permitiu. Se tem pessoas habilitadas para nos orientar nessa área, foi porque Deus permitiu. Essas mesmas pessoas que estão aí dizendo que tem que ir para os cultos, porque tem que ser motivado, porque a motivação faz com que o vírus não... A gente cria uma resistência e o vírus não consegue efeito em nós. Não caia nessa, porque a hora que essa pessoa cair doente, pode ter certeza, vai ser a primeira que vai para o hospital. Vai ser a primeira que vai bater lá no hospital pedindo socorro. Porque tem pessoas aí, tem um cidadão aí, famoso aí, no mundo aí religioso, que vivia pregando cura, levou uma facada, teve que ir para o hospital. Por que ele não passou a mão, o suor dele, e não lacrou? Ah, mas Ivan, mas isso aí, uai. Se uma pessoa consegue fazer um deficiente, um aleijado, um deficiente físico, né? Perdão aí. Um deficiente físico andar, por que ele não curou ele? Vai dizer que essas pessoas não têm remédio em casa? Vai dizer que essas pessoas não têm remédio em casa? É lógico que tem. Vai dizer que essas pessoas não têm um plano de saúde? É lógico que tem. Essas pessoas estão mandando vocês ir para as reuniões é porque não tem amor a vocês. Porque se tivesse amor a vocês, falar, fica em casa, se cuidam, não precisa vir, orem em espírito e verdade, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Ok, abençoado? Eu não vou falar muito agora, porque eu vou preparar um vídeo para falar, um vídeo não vai ser muito grande, mas eu creio que vai ajudar em alguma coisa, mas desde já, obedeça às orientações médicas. Não facilite. Nós temos que viver nessa terra, nós temos que comer o melhor dessa terra, nós temos que reinar em vida, até a hora da redenção e partirmos para a glória. Dá o seu like aí para que mais pessoas compartilhem, para que mais pessoas possam estar vendo esse vídeo. Hoje nós lemos aí terceira carta para a igreja em Pérgamo, Apocalipse 12, do versos 12 em diante. Apocalipse 2, do verso 12 em diante. Graça e paz, graça e paz.